Fala galera top, firmeza? Hoje teremos mais uma aula Maravigold de Física, dessa área aqui de eletricidade. Nós vamos estudar as leis de Coulomb, na verdade a lei de Coulomb, né? Coulomb, ele fez um experimento onde ele percebeu a interação elétrica entre as cargas. Um cara antes dele, chamado Dufay, tinha percebido que cargas de sinais opostos se atraíam e cargas de sinais iguais se repeliam, tá? Só que ele não tinha descoberto como calcular, como perceber, como descobrir o valor dessa interação. E aí veio o Coulomb, fez um experimento em que conseguiu encontrar uma equação que encontrava o valor dessa interação elétrica entre os corpos. Show? Então nós vamos chegar nessa equação aqui rapidinho, vou apresentar para vocês. Então, por exemplo, se eu tiver duas cargas aqui, uma carga Q1 e uma carga Q2, ambas positivas, elas vão ter uma força de interação entre elas, que é uma força para querer fazer uma afastar da outra. Ou seja, eu vou ter uma força aqui, ó, e uma força aqui, que vai querer fazer com que elas se afastem, ok? Eu posso chamar essa força aqui de força 2,1 e essa força aqui de força 1,2. Por que, professor? Porque essa é a força que o 2 fez no 1 e essa aqui é a força que o 1 fez no 2. Show? Essas duas forças elas vão ser calculadas através da lei de Coulomb. E o que Coulomb percebeu? Coulomb percebeu que o valor das cargas aqui que eu tinha, quanto maior fosse o valor dessas cargas, maior seria o valor da força, tá? E percebeu também que quanto mais eu afastava essas cargas, menor era essa força. Então ele percebeu que tinha uma relação entre os módulos das cargas e a distância entre elas. E aí ele montou essa equação aqui, ó. Vamos montar junto. Ele descobriu que a força então era diretamente proporcional à carga. Quanto maior fosse a carga, maior seria a força. Então eu coloco essas minhas cargas aqui na parte de cima da equação. Ok? E eu coloquei ela em módulo porque o sinal não vai interessar aí. O sinal ele só vai interessar para perceber se é uma atração ou uma repulsão. A distância, quanto maior fosse, menor era a força. Então ele percebeu que a distância tinha que estar na parte de baixo. Tá? Só que essa distância aqui é ao quadrado. Beleza? Porque é uma força de interação à distância, bem parecido com aquela força gravitacional que Newton já tinha chego. Tá? Aí o que acontece? Faltava uma constante de proporcionalidade. Faltava um K aqui para ele multiplicar e essa equação der tudo certo, né? Então a equação que ele chegou é essa, bem simples. F, que é a força elétrica, é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade, que multiplica os módulos das cargas que divide pela distância entre elas ao quadrado. Eu coloquei aqui do lado umas interações para a gente pensar aqui, ó. Se eu tiver uma positiva e uma negativa, essa interação vai ser uma interação de atração ou repulsão? Isso, atração. Então aqui eu vou ter uma força de atração. Se eu tiver duas positivas, repulsão. Isso aí. E duas negativas, repulsão também. Agora pensa comigo. Se aqui eu tiver uma carga, sei lá, de 3 e aqui eu tiver uma carga de 1, essa carga vai atrair mais? Tipo, essa daqui vai atrair mais essa carga do que essa vai atrair essa? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque essa força que acontece entre as cargas, elas são chamadas de ação e reação. E aí tem a terceira lei de Newton que diz que quando eu tenho uma ação e reação, elas têm a mesma direção, o mesmo módulo, porém eles têm sentidos opostos e ficam em corpos distintos. Então essa força 1,2 e a força 2,1 são iguais. A única coisa que muda é que uma está para um lado e outra está para o outro, né? Aí, mas vamos lá. O que é cada coisa dessa equação e qual é a unidade delas? Vamos pensar aqui, ó. Força elétrica é esse F.
a unidade dela, de qualquer força, é Newton. A constante eletrostática tem um valor que é muito utilizado, porque isso vai depender do meio aonde essas cargas estão. O valor que é mais utilizado é o K0, que é a constante eletrostática do vácuo. Ela vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Ok? Então esse valor aqui você pode decorar porque você vai usar bastante. E o Q1 e o Q2 são as cargas elétricas que eu estou analisando. Nós vimos já que carga elétrica é medida em Coulomb. E a distância entre as cargas tem que estar em metros. Show? Só presta atenção e toma muito cuidado, porque a força elétrica é uma grandeza vetorial. Se ela é vetorial, ela tem direção em sentido, e aí para eu trabalhar matematicamente com ela, eu tenho que tomar cuidado em relação a essa direção em sentido. Beleza? Mas vamos lá, eu quero mostrar algumas relações importantes para vocês. Eu vou tirar aqui rapidão. A equação que eu tenho é F é igual a K, Q dividido por D ao quadrado. E a gente pode perceber algumas proporções aí, algumas relações entre essas grandezas. A primeira é que a força é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Então, olha lá. Se eu aumento as cargas, eu aumento a força. Isso já estava até explícito. E que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses corpos. E isso daqui é uma coisa muito importante que resolve vários exercícios. Como assim, professor? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Que isso, professor? É muito difícil. Não, é bem simples. Se eu tiver uma distância D nessa equação, a força vai ser F. Se eu dobrar a distância, ou seja, se eu, na distância entre as duas cargas, eu dobrar ela, a minha força vai cair ao quadrado dessa distância. Então, se eu dobrei, vai cair por 2 ao quadrado, porque é inversamente proporcional. Eu aumento um, eu diminuo o outro. Ah, professor, beleza. Mas se eu triplicar, então, eu vou aumentar esse aqui em 3 vezes. Esse aqui eu vou ter que diminuir. A força eu vou ter que diminuir. Em quantas vezes? Em 6? Porque aqui é o dobro, né? Não, não é em 6. Porque, na verdade, aqui não é o dobro. Aqui é 2 ao quadrado, que aí dá 4. Então, aqui vai ser dividido por quanto? Por 9. Isso mesmo. E agora, se eu diminuir a distância, ou seja, se a distância cair, o que vai acontecer com a minha força? Ela tem que aumentar, porque ela é inversamente proporcional. Então, se eu cair a distância pela metade, a minha força vai quadruplicar, porque é 2 ao quadrado. Se eu diminuir a minha distância em 4 vezes, a minha força vai ter que aumentar. Aumentar em quantas? É isso aí. Vai aumentar em 4 ao quadrado, que é 16. Então, você entendeu, né? Quando eu dobro a distância, a força cai ao quadrado desse valor. Beleza? Então, vamos lá. A aula é isso. Muito simples, né? E agora nós vamos fazer alguns exercícios para vocês irem fixando aí o conteúdo. O primeiro exercício é esse aí, que ele fala mais ou menos assim. Eu tenho duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, que tem esses valores de carga. A distância entre elas é 5 centímetros e eu quero saber qual é a força. Direto e reto, aplicação de equação, não tem nem discussão. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu tenho que colocar tudo na unidade certa. Tá vendo que aqui está em microcoulomb? Esse micro, ele vale 10 a menos 6. Tá? E só para aproveitar o momento, se tivesse mili, ele valeria 10 a menos 3. Se tivesse nano, ele valeria 10 a menos 9. Então, aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Aqui eu tenho 5 vezes 10 a menos 6 coulomb.
Aqui eu tenho 5 centímetros, mas eu preciso colocar isso em metro. Então eu divido por 100 e isso dá 0,05 metros. Ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Aí já era, agora é só jogar na equação. F é igual a K, que multiplica o módulo de Q1, que multiplica o módulo de Q2, que divide por D ao quadrado. E aí, vamos lá fazer a conta agora, então? Vou jogar aqui, ó. F vai ser igual... Quanto que vale o K? Você lembra aí, né? Vale 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale o Q1? O enunciado deu 3 vezes 10 a menos 6. Quanto que vale o Q2? 5 vezes 10 a menos 6. Quanto que vale a distância? 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então é isso aí, agora é só matemática. Sendo só matemática vai ficar muito mais fácil. Eu vou pegar aqui, vou fazer 9 vezes 3, depois vezes 5. Ou 5 vezes 3, que dá 15. 15 vezes 9 dá 135. Vou multiplicar por 10 e na multiplicação de notação científica eu somo os expoentes. Então vai ficar 9 mais menos 6, vai dar 3 positivo. 3 mais menos 6 vai dar menos 3. E vou dividir agora por 5 vezes 10 menos 2 ao quadrado. Quando eu elevo uma notação científica ao quadrado, eu elevo o primeiro, então vai ficar 25, porque é 2 ao quadrado, e multiplico esses dois expoentes, então vai ficar vezes 10 a menos 4. Aí a minha força vai dar 135 dividido por 25, dá 5,4 vezes 10. Agora na divisão eu subtraio os expoentes. E aqui eu vou deixar bem claro como é que eu vou subtrair os expoentes. Eu vou fazer menos 3 menos 4. Ou seja, eu faço o valor de cima menos o de baixo. Então aqui vai ficar menos 3 mais 4. Isso aí vai dar 1 positivo. Logo, a minha força dá 54 newtons. Por que deu 54 newtons? Porque aqui eu posso andar a vírgula para este lado e subtrair o expoente. Então eu posso tirar isso daqui, se eu andar a vírgula para a direita, deu 54 newtons. E essa força é uma força de atração ou repulsão? Não sei. Aí eu vou ter que olhar para as minhas cargas. As duas cargas eram positivas, porque não tinha nenhum sinal ali. Se as duas cargas eram positivas, a minha força é de atração ou repulsão? Isso aí, repulsão. Show? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham entendido e se inscrevam no canal, curtam se gostaram do vídeo, deixem um comentário aí para fortalecer a amizade e até mais!